Tu já pensaste que Deus quis falar conosco diretamente, quis encarnar, quis vir à Terra e quis falar conosco? Ele veio à Terra e ele enviou uma pessoa antes para que nós preparássemos os nossos caminhos. E por que é bom a gente conhecer isso? Porque hoje a gente pode se preparar também para ter uma relação com Deus, para ouvir essa pessoa que ele enviou, tão bem como as pessoas que naquela época se prepararam também. Vamos ler aqui no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, que diz assim: João Batista, né? Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. E algumas traduções falam o meu anjo, para preparar o teu caminho. Quem que envia? À frente de quem? Quem é enviado? Voz de quem grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, preparai o caminho do Senhor. Então, essa pessoa que veio dizer ao povo para preparar o caminho para o Senhor. E essa pessoa foi João Batista. E quem enviou? Eu enviei essa pessoa para preparar o teu caminho. Quem falou isso? O próprio Criador. Apareceu João Batista, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então aqui vem uma lição também. Para preparar as pessoas para receber Jesus, João preparou um batismo de arrependimento. Então ele preparou uma simbologia dada por Deus, uma forma de as pessoas se arrependerem, saírem da correria do dia a dia, da vida mundana, da vida material, se arrepender para se preparar para ouvir o Salvador. Essa era a função de João. Toda a região da Judéia, muito espaço aí, e todos os habitantes de Jerusalém, que não era próximo de onde ele estava, né, iam ter com ele, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então as pessoas vinham de longe, encontravam João Batista, eles as trazia para a água, fazia com que elas confessassem os pecados dela. Se ela veio até ele é porque ela já tinha entendido, e ela ali aproveitava e, em contrição, em puro arrependimento, confessava a ele todos os pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura. A simplicidade, né? E alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava dizendo: Depois de mim vem quem é mais forte do que eu. Eu não sou digno de, me abaixando, desatar a correia das suas sandálias. Se alguém achava que João Batista era alguma coisa, ele mesmo já advertia e garantia que não. Eu vos batizei com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Quer dizer que o papel de João era fazer o arrependimento. Ali na água, naquele símbolo divino, né, de arrependimento. Mas quando Jesus viesse batizar, esse batismo já era mais do que isso. Ele próprio ia colocar em nós o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João, no Rio Jordão. Tem uma boa andada aí. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. Pense nessa cena. Após o batismo, os céus se rasgam e uma pomba, simbolizando o Espírito Santo de Deus, desce sobre ele. E dos céus veio uma voz: Tu és o meu filho amado. Em ti eu me agrado. Jesus provado no deserto. Logo depois, o Espírito o impeliu para o deserto. Então, esse Espírito levou Jesus a uma nova realidade.
Ele permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então, ora Satanás tentava e ora os anjos serviam. O que essa mensagem vem dizer para a gente claramente? Que sim, Deus quer falar conosco e ele já enviou um mensageiro antes que Cristo chegasse para que as pessoas se arrependessem. E aí a gente entende que essa realidade hoje ainda permanece, né? Para que eu possa escutar Jesus, eu tenho que me arrepender dos pecados. Antes disso, eu tenho que sair do meu dia a dia, da minha correria, e ir para o deserto de Deus. Eu tenho que ir para uma situação, para uma experiência em que eu me desenvolva do mundo, né? Desenvolva, né? Me solte do mundo. E aí eu possa conseguir refletir melhor. E aí, nessa reflexão, me arrepender dos meus pecados, porque nesse deserto que Deus colocou para mim, para que eu me arrependa, às vezes a gente pensa, eu estou no deserto da vida. Deus me colocou numa situação que eu me sinto muito solitário. Exatamente. É aí que você vai refletir melhor. É aí que eu reflito melhor. E é aí que eu consigo me observar, me conhecer e me arrepender daquelas coisas que eu fazia de errado. E isso eu vou fazendo num fluxo contínuo. Sempre que necessário, eu vou me colocar no deserto, ou Deus vai me colocar no deserto, e quando eu me tocar, já estou lá, me sentindo só, mas numa situação em que é preparada por Ele, para que eu reflita sobre a vida, abandone as ações erradas, os comportamentos errados, as coisas erradas que eu falo, as coisas erradas que eu penso, e possa me purificar, me preparar para ouvir Jesus. Então, antes de eu ouvir Jesus, antes de eu ouvir uma pregação, antes de eu ouvir a Bíblia, eu tenho que parar, ficar num deserto e orar. Também é importante na igreja, né? Antes de eu ouvir a palavra, eu paro, me concentro, entro no deserto, me descolo do mundo, sem medo, porque esse deserto é um deserto de Deus. E aí me arrependo, peço perdão de Deus por tudo que eu fiz, que me vem à consciência, que me toca no coração, me preparo para ouvir a palavra de Jesus. Aí sim, essa palavra vai ser frutífera. Esse preparo é necessário, e é por isso que João Batista veio para a terra, antes de Jesus. Então, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, por nos fazer entender que esse preparo é necessário. O Espírito bom, o Espírito de Deus, o mensageiro, o anjo, que prepara a gente no deserto, para a gente ouvir a palavra de Jesus. Amém.